Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui, iremos conversar um pouco sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Primeiro, irei apresentar algumas noções intuitivas sobre essas construções geométricas e depois apresentar uma teoria mais formal. Então vamos começar com algumas ideias. Vamos pegar aqui dois pontos e traçar uma reta por esses dois pontos. E agora mais uma reta cortando essa reta inicial. Então, vamos lá, isso aqui. Agora vamos traçar algumas retas paralelas a essa segunda reta que nós desenhamos. Vamos lá então, opção de reta paralela. Novamente, mais uma paralela e mais uma paralela. Agora, vamos medir os ângulos formados entre essas paralelas com essa reta transversal. Vamos lá então, medir os ângulos. Então deu 78,7. E agora esse segundo ângulo aqui, também mesmo valor. Aqui também o mesmo valor. E aqui também o mesmo valor. Então o que nós observamos? Se nós temos um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, eles formam então ângulos congruentes, isto é, ângulos que possuem a mesma medida. Muito bem. Agora vamos ver outro tipo de construção. Nós vamos pegar agora uma reta, que será a nossa reta transversal, e ela será cortada por duas retas paralelas. Vamos lá, desenhar uma reta aqui. Muito bem. E agora vou desenhar aqui uma reta paralela a essa segunda reta ali. Então primeiro eu vou colocar um ponto. E então desenhar uma reta paralela. Muito bem. Então aqui são duas retas paralelas. Agora nós queremos ver qual o ângulo formado entre essas duas retas paralelas com essa transversal. E para isso vou desenhar mais alguns pontos aqui. Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar a medir esses ângulos. Então primeiro os ângulos aqui de cima. Não está dando para ver muito bem aqui, eu vou mover o ângulo. Então, esse aqui deu um ângulo de 64 graus. Vamos medir mais um outro ângulo. Ora, esse aqui está marcando 65 graus, então essas retas aqui não são paralelas, apesar de aparentarem. Porque se são duas retas paralelas, o ângulo entre elas deve ser aqui sempre igual. Então vamos ver aqui. Muito bem, vamos medir esse ângulo aqui de baixo. Para isso, vamos colocar mais um ponto aqui.
Muito bem. Agora, essa reta aqui de baixo é paralela a essa aqui de cima. Por quê? Porque os ângulos dela formados aqui são iguais. Essas retas aqui, apesar de parecerem paralelas, elas não são, elas vão acabar se encontrando. Então essas aqui eu irei apagar. Apago esse ponto aqui também. Muito bem. Então essas retas aqui são paralelas, pelo que nós vimos na parte anterior, no outro exemplo. Então nós temos aqui duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Vamos medir então os outros ângulos entre elas. Novamente aqui vou mover para ficar mais fácil de ver. Então esse ângulo aqui é 116. Agora colocar mais um ponto aqui e medir o ângulo. Novamente vou mover aqui. 116. Então, esse ângulo aqui de cima é igual a esse. Agora vou medir os outros ângulos. Então, olha só. Esse ângulo aqui deu 64 também. Percebe o seguinte. Esse ângulo aqui, 64, e esse aqui também. Eles têm a mesma medida porque são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ok? Mesmo se eu mover esse ponto aqui, a relação entre as regras aqui muda, mas os ângulos vão continuar sendo os mesmos. Então vamos mover aqui só para o ângulo ficar maior. Então é o seguinte, nós movemos aqui, continuam sendo duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Olha só, esse 66,8 é igual a esse valor aqui, pois são ângulos opostos pelo vértice. Esse 113,2 continua sendo igual a esse outro valor aqui, porque são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Muito bem. Então, vamos medir agora os outros ângulos. Aqui deu 66,8. Vamos medir esse aqui de baixo. Vamos lá. Então, também deu 66,8. Então, esses ângulos aqui são congruentes. Agora, para finalizar, esse último par de ângulos ali. Então, vamos aqui. Deu 113,2. Novamente, lembre que aqui são opostos pelo vértice, tem o mesmo valor. E para finalizar esse ângulo aqui. Muito bem. Deu 113,2 também. E esses dois ângulos aqui, então, são congruentes. Eles têm a mesma medida. Muito bem. Então, nós vimos aqui alguns ângulos que possuem a mesma medida. Nós iremos ver agora a teoria de forma um pouco mais rigorosa. E depois nós voltamos para esses exemplos. Vamos lá, então. Então é o seguinte, a primeira coisa que nós vimos foi esse feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. O que nós percebemos era o seguinte, se nós temos um feixe de retas paralelas cortados por uma transversal, então esses ângulos aqui, α1, α2, α3, α4, eles são congruentes, isto é,
eles possuem a mesma medida. Isso significa ângulos congruentes possuem a mesma medida. Muito bem. Nós temos uma nomenclatura aqui chamada ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos formados pelo deslizamento de retas paralelas. No caso, os ângulos aqui de cores iguais são os ângulos correspondentes. E esses ângulos eles são o quê? São congruentes. Eles possuem a mesma medida. Então esse 2 possui a mesma medida que o 6, o 3 que o 7, o 1 que o 5 e o 4 que o 8. Vamos ver então lá no exemplo? Vamos ver no exemplo desenhado aqui. Então, olha só, esse ângulo aqui, 113, aqui também. 66,8, aqui também. Aqui também, 66,8, aqui também. 113,2 e aqui também 113,2. Muito bem. São os ângulos de cores iguais aqui, que possuem a mesma medida. Então, eles são chamados ângulos correspondentes. Muito bem, vamos continuar. Agora, nós temos alguns ângulos chamados alternos internos, que também possuem a mesma medida. Esse nome aqui, alternos internos. Vamos explicar um pouco o que isso significa. Ângulos alternos significa que estão de lados diferentes dessa reta transversal aqui. Então nós temos essa reta transversal, temos aqui um lado esquerdo e um lado direito. Então, ângulos que estão de lados diferentes dessa reta transversal são chamados ângulos alternos. E ângulos internos são ângulos que estão entre essas retas paralelas. Então esses ângulos aqui são ângulos que estão entre retas paralelas. Nós temos que os ângulos alternos internos, eles são congruentes. Então são ângulos que estão de lados diferentes dessa reta transversal e que estão entre as retas paralelas. Então 3 e 5 são congruentes, assim como 6 e 4. Vamos ver então, lá no nosso exemplo, se isso vale mesmo. Vamos reconhecer aqui, olha só, ângulos internos são esses aqui que estão entre retas paralelas. E alternos são ângulos que estão de lados diferentes. Então esses dois aqui estão de lados diferentes e são internos. Tem a mesma medida. E esses aqui também. Muito bem. Vamos ver então aqui outra classificação. Agora nós temos os ângulos alternos externos. Ângulos alternos, nós já explicamos o que são. São ângulos que estão em lados diferentes dessa reta transversal. Agora, ângulos externos são ângulos que estão do lado de fora das paralelas. Não estão entre elas. Estão na parte não limitada aqui. Não limitada entre as duas retas, né? Tem a parte aqui interior e tem a parte exterior. Vamos lá. Então, esses ângulos aqui de mesma cor, eles também vão possuir a mesma medida. Eles são congruentes. Então, esses ângulos aqui são alternos, estão em lados opostos, e são externos, que estão do lado de fora das retas. Ok? Então, 2 tem a mesma medida que o 8, e o 1 tem a mesma medida que o 7. Vamos ver isso então? Alternos e externos, no nosso exemplo numérico. Vamos lá. Alternos estão em lados diferentes. Externos, que estão nessa parte aqui
de baixo ou de cima das retas paralelas. Então vamos lá. Olha só, esse aqui é alterno com esse. Também são externos. Então tem a mesma medida. E esse aqui também é um alterno externo com esse aqui. É alterno porque estão em lados diferentes dessa reta transversal. E são externos pois estão na parte para fora das retas paralelas ali. Muito bem, vimos realmente que tem a mesma medida. Agora vamos ver mais um aqui. Mais uma nomenclatura. Colaterais externos. Então, externos, nós já sabemos o que são. São ângulos para fora das retas paralelas. E colaterais são ângulos que estão do mesmo lado. Olha só, colaterais. Aqui, o 2 é colateral com 7, pois está do lado esquerdo da reta. E, muito bem, do lado direito, nós temos aqui dois ângulos também, 1 e 8, que são colaterais externos. E o que vale nesses casos aqui é que a soma deles, a soma desses ângulos aqui tem cor diferente, vale 180. Isso é, eles são suplementares. Então esses ângulos colaterais externos, eles são suplementares. Vamos lá ver nosso exemplo. Que esses ângulos aqui realmente vão somar 180 graus. Vamos lá. Então, são ângulos que estão do mesmo lado e são externos. Então, aqui, mesmo lado, esse 113,2 mais 66,8. E esses dois também aqui. Então, é o seguinte. Esse ponto 2 aqui mais ponto 8 soma mais 1 grau. Esse mais 1 grau mais 113 dá 114. 114 mais 6 dá 120. Depois somamos mais 60 ainda. Então dá 180 realmente. A soma desses dois ângulos. Muito bem, então eles são suplementares. Eles são então colaterais, estão do mesmo lado e são externos. Agora, para finalizar, nós temos uma outra classificação aqui de ângulos. Vamos lá. Colaterais internos. Colaterais internos, então, estão do mesmo lado, mas estão entre as retas paralelas. E nós temos também que esses ângulos aqui, eles são suplementares. Isso é, a soma deles também dá 180 graus. A soma dos ângulos é um ângulo com medida 180 graus. Então, vamos ver isso também no exemplo. Vamos lá. Então, são colaterais internos. Então, 66 é colateral com esse ângulo aqui, tem essa medida de 113,2. Nós já vimos que essa soma aqui dá 180. Mesma coisa para esses dois ângulos. Muito bem. Então, vamos revisar aqui o que nós vimos. Nós vimos o seguinte, então. Primeira coisa que nós vimos é que se nós temos um feixe de retas paralelas cortados por uma transversal, então os ângulos formados nessa construção, eles são congruentes. Isto é, eles possuem mesma medida. Nós vimos o que são ângulos correspondentes. São esses ângulos aqui, de mesma cor, que eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Vimos também os ângulos alternos internos. Estão entre as paralelas, esses aqui de mesma cor. Eles são alternos, pois estão em lados diferentes da reta transversal. E eles têm a mesma medida, são congruentes.
Vimos também os alternos externos. São ângulos que são externos, né? Estão para fora das paralelas. E também são alternos, que estão em lados diferentes. Por outro lado, aqui nós vimos os ângulos colaterais. Os colaterais é que estão do mesmo lado. Os colaterais externos, a soma deles aqui, a soma desses ângulos com cores diferentes, eles somam 180 graus. E os colaterais internos que estão entre as retas paralelas e colaterais que estão do mesmo lado. A soma deles também dá 180 graus. Então, em resumo, é o seguinte: os colaterais, sejam internos ou externos, têm soma sempre de 180 graus. Agora, os alternos, sejam externos ou alternos internos, eles sempre têm a mesma medida. São congruentes. Fora isso, nós temos aqui os ângulos correspondentes. Muito bem, pessoal. Agradeço por vocês terem visto esse vídeo e até a próxima.